Saudações, bem-vindo à Escola de Profecia. Hoje nós vamos ter um tema fascinante, um tema revelador, um tema também emocionante, no bom sentido. Emocionante, no bom sentido. Por isso, vamos convidar aqui a presença do Espírito Santo para que possa nos dirigir. Obrigado, Jesus, porque estamos aqui mais uma vez neste lugar para estudar a sua palavra. Buscamos a direção, a iluminação do Espírito Santo para que possa nos conduzir em toda a verdade. E que ao terminarmos possamos levantar os olhos para o alto e dizermos Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Esta é a nossa grande esperança. Manifesta, Senhor, sua presença em nós, dia após dia. Oramos no teu doce nome. Amém. Amém. O nosso tema é benefícios da lei dominical. E alguém logo pode dizer, não é possível. Irmão, né? Benefícios da lei dominical. Afinal, a lei dominical tem benefícios. Não é uma coisa triste, não é uma coisa terrível. Sabe, amados irmãos, e esta é culpa minha também, reconheço. Muitas vezes nós tratamos o assunto da lei dominical como algo terrível, como algo repugnante, o que faz com que as nossas igrejas não tenham o desejo de estudar um pouquinho mais sobre o assunto. Muitas vezes trazemos o assunto como algo, de fato, terrível. Mas, eu digo, existem vantagens da lei dominical. Eu vou mostrar aqui, através da Bíblia, 4 episódios em que o povo de Deus teve que enfrentar uma crise semelhante. E Deus saiu vitorioso. O povo de Deus saiu mais purificado, amados irmãos. Sim, eu digo, existem vantagens de uma lei dominical nos nossos dias. Eu digo mais uma vez, a lei dominical não é uma coisa tão má assim. Não é não. Não é uma coisa tão má. Quero começar lendo aqui uma passagem do Espírito de Profecia, Testemunhos Seletos, volume 3, página 392. Você pode anotar. Ellen White diz o seguinte para nós. O amor de Deus à sua igreja é o quê? É infinito. Incessante é seu cuidado de sua herança. Ele não permite que aflição humana alguma sobrevenha à igreja, senão unicamente a que é necessária para sua purificação, seu bem presente e eterno. Está claro? Deus não pode permitir que aflições venham à igreja sem um objetivo com isso. Queridos, estamos estudando na lição da escola sabatina deste trimestre os crisóis. A lei dominical é um crisol que virá para purificar o povo de Deus antes da eternidade, que vem para purificar, e veremos lá quase no final, que a lei dominical vai trazer muitas vantagens. Primeiro, purificando, refinando a experiência do povo de Deus e, acima de tudo, ajudando na proclamação da última mensagem. É verdade. Portanto, amados irmãos, falar de lei dominical não entra em nenhuma contradição com a missão que temos de pregar o Evangelho, não entra em nenhuma contradição com o convite que nos é dado agora de buscarmos o Espírito Santo. Não vejo contradição nenhuma, porque a lei dominical vai ajudar na pregação do Evangelho, vai também fortalecer o povo de Deus para passar os momentos mais difíceis lá quase no final. Percebido? Agora vamos aos 4 episódios bíblicos em que o povo de Deus teve que enfrentar leis de adoração. Qual foi a reação do povo de Deus nesses momentos? E o que aconteceu como resultado da reação do povo de Deus? Venha comigo para este estudo fascinante. Vamos primeiro para o livro de Esther. Esther, capítulo número 3. Esther, capítulo 3, versos número 2, 5, 6 e 8. Vejamos, amados irmãos, o que aconteceu aqui. Verso número 2. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã. Quem é Amã? Um homem. Portanto, vemos aqui uma lei humana, um decreto humano, que de certa forma não, que verdadeiramente, com toda certeza,
quebrava a lei de Deus. Continua. Porque assim tinha ordenado o rei acerca dele, porém Mardoqueu, que era judeu, não se inclinava nem se prostrava. Verso número 5. Vendo, pois, Amã, que Mardoqueu se não inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Em todos os casos, amados irmãos, nós vemos o furor que esses homens têm contra aqueles que são fiéis à lei de Deus. E todos aqueles que quiserem obedecer à lei de Deus sentirão o poder opressivo desses homens. Vamos ao verso número 6. Porém, Amã, em seus olhos, teve um pouco o pôr as mãos só em Mardoqueu. Teve que atacar o povo todo. Teve que atacar todo o povo judeu. O que foi que ele disse? Foi ter com o rei Assuero, inventando mentiras. É dito. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, escute bem, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. O que estava em jogo aqui? O que estava em jogo? A lei. A lei de Deus que os judeus guardavam, ou a lei dos homens que estavam sendo obrigados a guardar. Queridos, qual foi a reação do povo? Primeiro vimos o decreto. O decreto foi dado. Agora, qual foi a reação do povo diante deste decreto? Vejamos, amados irmãos. Esther capítulo 4, a rainha Esther convida todo o povo a um jejum. Convida todo o povo a santificar-se. E ela oraria com fervor também e se dirigiria ao rei. Deus operou maravilhas. Vocês podem ler o capítulo 4, todo ele. Deus operou maravilhas. O povo permaneceu firme. Deus, em resposta, opera maravilhas. Agora, qual foi o resultado da firmeza do povo diante deste ataque de falsa adoração? Qual foi o resultado, amados irmãos? Esther capítulo 8, versos 16 e 17. Verso 16 nos diz: e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Como é que é possível, em meio a um decreto de morte, entre o povo haver alegria, e gozo, e honra, queridos irmãos? Verso número 17, a segunda parte. Muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Queridos, quando o povo de Deus é fiel, quando o povo de Deus é fiel em meio à crise, Deus sai glorificado. Muitos se converteram. Muitos se converteram por ver a firmeza e a fidelidade do povo. Vamos a outro episódio, amados irmãos, outro episódio. Daniel capítulo 3, venha comigo aqui, verso número 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações de gente de todas as línguas. Quando ouvirdes o som da música, vocês devem se prostrar e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Aí saiu o decreto. O decreto de falsa adoração. 3 jovens permaneceram em pé. Disseram: não, nós não podemos fazer isso, porque a lei de Deus proíbe isso. O que aconteceu? Levaram esses homens para o rei. O rei deu a eles uma proposta e eles disseram: não podemos fazer isso. Nós somos servos fiéis de Jeová. Amados, eles foram lançados na fornalha de fogo. Mas Deus miraculosamente se manifesta e poupa a vida desses 3 jovens fiéis. Qual foi o resultado da firmeza desses jovens em meio a este conflito de adoração? Vamos, Daniel capítulo 3, versos 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Queridos, bendito seja. Verso 29. Por mim, pois, é feito um decreto. Agora vejam que decreto foi esse. É feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. A sorte foi virada, porque o povo permaneceu fiel
Vamos mais um exemplo, amados irmãos. Daniel capítulo 6, verso número 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele aonde? Na lei do seu Deus. Queridos, estão percebendo que até aqui o que está envolvido, o que está em jogo aqui na falsa adoração é a lei de Deus ou a lei dos homens? E todos aqueles que permanecem fiéis à lei de Deus, embora sejam afligidos por esses decretos, sempre saem vitoriosos em nome de Cristo. Percebem? Agora, vejamos o verso número 8. Verso número 8. Agora, pois, o rei confirma o édito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Foram pegar Daniel porque ele permaneceu adorando o verdadeiro Deus. Levaram ele para a cova dos leões. Qual foi o resultado da firmeza desse servo de Deus? Qual foi o resultado? Vamos, amados irmãos. Daniel, capítulo 6, verso número 26, é dito: da minha parte, é o rei que está dizendo agora, da minha parte é feito um decreto, de novo, um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Queridos irmãos, está aqui. No momento de crise, quando o povo de Deus permanece firme, embora seja afligido pela provação, o povo de Deus sairá vitorioso. Deus sairá sempre glorificado. Amados, vamos para o último episódio. Lá, no Novo Testamento, livro de Atos. Atos capítulo 8 e o verso número 3. Atos capítulo 8 e verso número 3. É dito: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Aqui está. Saulo foi pedir um decreto, na verdade, para prender todos os cristãos ali. Ele odiava os cristãos. Qual foi a reação do povo de Deus nesse momento de crise? Vamos aqui, amados irmãos. Atos capítulo 2. Como é que o povo vivia nesse tempo de crise? Como é que o povo de Deus vivia? Começando do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam no meio deles. Vendiam suas propriedades e repartiam tudo. Eles louvavam a Deus, e Deus acrescentava dia após dia os que iam se convertendo. Esta era a experiência do povo de Deus em meio àquela crise. Como resultado da firmeza e da fidelidade do povo de Deus em meio a esses decretos humanos sobre a adoração, o que foi que aconteceu? Atos capítulo 8, verso 4, nos diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Queridos, as aflições que Deus permite que venham sobre a igreja têm um objetivo único: purificar a igreja, fortalecê-los para que cumpram a missão. Diz aqui: os que foram dispersos por causa da perseguição iam por toda parte pregando a palavra. Verso 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Verso 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Queridos irmãos, aqui está. Nós precisamos entender que a lei dominical, embora traga suas consequências como privação para o povo de Deus, provação para o povo de Deus, não é algo que precisa nos assustar. Porque Deus, ao permitir aflição ao seu povo, tem o objetivo de purificar seu povo, capacitá-los para cumprir a missão. E a Bíblia nos diz que haverá sim nos últimos dias uma perseguição contra os que são fiéis à lei de Deus. Percebam que em todos os casos que mostramos aqui, o que estava em jogo, amados irmãos, era a lei de Deus ou a lei dos homens. E alguém pode perguntar, mas onde é que estava aí no Novo Testamento? Onde é que estava aí a questão de lei? De lei. Bem, quando Pedro e João foram presos, os sacerdotes disseram a eles: é proibido vocês pregarem sobre Cristo. Eles disseram: vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, estava em jogo aí a lei de Deus, a ordem de Deus, a palavra de Deus e a palavra dos homens. A mesma coisa vai acontecer no tempo do fim.
Apocalipse capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus, amados irmãos, e têm o testemunho de Jesus, são os que vão passar pela tribulação nos últimos dias. São os que vão passar por essa perseguição. Mas, como em todos os casos, esse povo não precisa se preocupar. O povo precisa apenas dar uma resposta. E essa resposta nós podemos nos basear naquelas já dadas em todos os episódios que vimos aqui. Oração e jejum. Entrega total a Deus. Deus fará a sua parte. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos em meio à crise, em meio ao decreto que surgirá, em meio à aflição e provação. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Como resultado dessa paciência dos santos em meio à aflição, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Vemos aqui, amados irmãos, eventos finais, página 132. Quando a tempestade da oposição realmente desabar sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Abnegados esforços serão enviados para salvar os perdidos. Uau! Então a lei dominical não é assim tão má. Porque nesse tempo, abnegados esforços serão enviados para salvar os perdidos. E muitos que vaguearam longe do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. Queridos, o povo de Deus se coligará e apresentará ao inimigo uma frente unida. Em vista do perigo comum, quando surgir o perigo comum, quando a lei dominical surgir oprimindo o povo de Deus em todas as partes do mundo, cessará a luta pela supremacia e não haverá disputas sobre quem será o maior. Então a lei dominical não será assim tão má. Queridos, Deus purificará a sua igreja, assim como purificou o templo no princípio e no fim de seu ministério na terra. Tudo que ele traz sobre a igreja em forma de provações e aflições, falo para que seu povo adquira mais profunda piedade e o quê? Mais força para levar a todas as partes do mundo as vitórias da cruz. Aqui está. Precisamos temer a lei dominical? Precisamos temer a aflição que se aproxima? Não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos irmãos, não há nada que nós precisamos temer. Então não vamos considerar esse assunto como algo que deve alarmar a igreja ou algo que está alarmando a igreja. Muito pelo contrário. Eu acho que é um dos assuntos que mais deveria ser tratado neste tempo em nossas igrejas. É um assunto muito importante. Precisamos falar do que se aproxima para nos prepararmos agora, como os judeus se prepararam em todas as eras, em todos os episódios que mostramos aqui, para enfrentar essa crise. Que Deus possa o abençoar, amado irmão. Permaneça firme. Dentro em breve, nós veremos isto acontecer. Dentro em breve, nós veremos Deus operando maravilhas no meio de nós. Mas como diz Josué, santificai-vos para amanhã, porque amanhã fará Deus maravilhas no meio de vós. Permita que Deus comece hoje a fazer maravilhas em sua vida. Vamos orar? Obrigado, porque o Senhor está disposto a fazer maravilhas hoje, no meio de nós. Obrigado porque não temos nada a temer, porque és um Deus vitorioso. Quantos exemplos temos na Bíblia de que em momentos de crise o Senhor sempre sai vitorioso, o seu povo sempre sai triunfante. Pai, destes exemplos nós queremos buscar poder e força. Queremos, Senhor, nos preparar agora, nos santificarmos para este momento e, acima de tudo, para ver-lhe nas nuvens, voltando com poder para nos levar ao lar eterno. Abençoe o meu irmão, conceda força e poder na sua batalha diária. Em nome de Jesus. Amém. Amém.